Novos casos de cristofobia pelo mundo. Os cristãos estão sofrendo uma série de agressões na Índia. A China ameaça retirar benefícios sociais de famílias que se recusam a abandonar a fé cristã. Já são mais de 2 bilhões de cristãos espalhados pelo mundo. Mas os seguidores do cristianismo estão enfrentando perseguições em vários países africanos. Um relatório do Departamento de Estado americano mostra que cristãos são perseguidos, torturados e até condenados à prisão perpétua pela fé que professam na Coreia do Norte. Será mesmo que a perseguição cristã tem aumentado no mundo nos últimos tempos? Será que realmente ainda existem pessoas que morrem por dizerem que Jesus Cristo é o Senhor? Segundo dados da organização Portas Abertas, no ano de 2024, mais de 365 milhões de cristãos ao redor do mundo enfrentam perseguição extrema ou severa porque acreditam em Jesus. Por esse número, podemos concluir que 1 a cada 7 cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição. Em 2020, esse número era de 260 milhões de cristãos perseguidos. Em 4 anos, houve um aumento de 40% de perseguição. No quartel, a punição é severa. Um verdadeiro inferno. Ali nós somos torturados e amarrados em árvores, às vezes somos largados no chão, embaixo do sol, com nossos pés e mãos atados. Ainda de acordo com a lista mundial de perseguição cristã, dentre os 50 países que mais perseguem os cristãos, 4 dos 5 países mais populosos do mundo estão presentes: Índia, China, Indonésia e Paquistão. Os 3 primeiros lugares ficam com Líbia, Somália e Coreia do Norte, o país com a maior perseguição cristã no mundo. É literalmente impossível viver livremente como um cristão na Coreia do Norte. O governo ditatorial norte-coreano promulgou uma lei no ano de 2020 que basicamente torna uma pessoa que possuir uma Bíblia ou ser um cristão um criminoso perigoso que deverá ser severamente punido. Ainda assim, estima-se que existam cerca de 400 mil cristãos escondidos nesse país. A Índia, atual país mais populoso do mundo, ocupa a 11ª posição no ranking. E lá ser cristão é sinônimo de ser hostilizado, perder o emprego, ser assediado e até mesmo ser violentado. As mulheres cristãs da Índia relatam que sofrem ataques com ácido e agressões brutais. E é claro, algumas delas nem conseguem sobreviver para contar a sua própria história. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Mas ouvindo isso, a grande pergunta que fica é: você também é de alguma maneira perseguido por ser cristão? Qual foi a última vez que você sofreu alguma zombaria ou assédio por acreditar em Jesus? Essa lista que eu citei anteriormente mostra os 50 países que mais sofreram perseguição cristã no mundo. Mas isso não significa que não haja perseguição cristã em outros países do mundo. Mas Gênesis, aqui no Brasil, por exemplo, não existe perseguição cristã, certo? Na verdade, estamos tendo até um aumento considerável de cristãos em nosso país. Será mesmo? Bom, para eu te responder essa pergunta, preciso que você entenda comigo agora 2 conceitos. Primeiro, concorda que para tudo existem níveis? Por exemplo, se eu colocar água em um copo, em um primeiro momento, a informação que temos é que tem água nesse copo. Mas se eu detalhar um pouco mais essa informação e te dizer a quantidade de água que eu coloquei nesse copo, você vai poder me dizer se tem pouca ou muita água nesse copo. Eu posso ter colocado 50 ml de água e dessa forma terá pouca água. Ou eu posso ter colocado meio litro de água e dessa forma terá muita água. Porém, em todos os casos, você precisa concordar comigo que tem água nesse copo. O segundo conceito é um pouco mais complicado, mas isso vai te ajudar. Imagine que hoje você foi fazer uma viagem de avião. Quando chegou no aeroporto, a companhia aérea te disse que precisaria te mudar de voo porque o seu estava cheio e eles não calcularam bem isso. Eles te dizem que vai ser até mais rápido,
e que você não precisaria nem mudar as suas informações. Seu nome continuará como se estivesse no outro voo. Você aceita? E por sorte, é salvo de um acidente trágico, porque o seu antigo voo caiu e o outro não. Porém, como seu nome estava no antigo voo, todo mundo achou que você tinha morrido, enquanto na verdade você já tinha mudado de voo. Mas ninguém sabia. Não entendeu ainda? O que eu estou tentando te dizer é que se você não está realmente onde você diz estar, não tem como sentir o que está acontecendo lá. Pois bem, eu acho que você já deve ter entendido o que eu estou querendo dizer, né? Perseguição cristã existe, inclusive aqui no Brasil. Ou será que é coincidência os cristãos terem fama de antiquados, ultrapassados, anti-ciência e por aí vai? Agora, como na história do voo, se você mudar de posição, mesmo que na teoria se intitule como cristão, provavelmente não vai saber o que é uma perseguição. Se você não vive como um verdadeiro cristão, não espere entender o que é uma perseguição. Se você abraçou as práticas do mundo, você não vai saber o que é ser perseguido. Agora, é claro que não podemos comparar o que passamos aqui no Brasil, por exemplo, com o sofrimento de nossos irmãos em outros países. Nós podemos ver um vídeo como esse, podemos ir à igreja, podemos falar sobre Jesus. Tudo isso realmente é um grande privilégio que, infelizmente, você e eu não conseguimos dar o verdadeiro valor. Seja sincero, qual foi o último dia que você agradeceu a Deus por poder ter uma Bíblia em casa? Por poder dizer que Jesus é o seu Salvador? Qual foi o último dia que você se lembrou que em alguns lugares ser cristão pode te matar? Olha, eu preciso ser sincero com você. A grande verdade é que não existe nenhuma garantia que essa nossa liberdade vai continuar dessa forma. Ficou preocupado? Acha que isso é muito alarmismo? Acompanhe comigo. Bom, primeiramente, eu preciso que você entenda que ser perseguido pelo nome de Jesus não é um evento inesperado. Pelo contrário, Jesus disse várias vezes aos seus discípulos. Veja, por exemplo, Mateus 10, 17 e 18 e Mateus 24 e 9. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunha a eles e aos gentios. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Ou seja, enquanto estivermos aqui no mundo, eventualmente seremos perseguidos se estivermos seguindo a Jesus. Não tem como fugir disso e não há outra explicação. Seremos perseguidos porque isso é uma profecia. E sinceramente, Jesus nos diz que ficaremos felizes quando isso ocorrer por sua causa. Veja Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mas Gênesis, no Brasil nós temos liberdade de expressão, inclusive religiosa, garantida pela Constituição Federal. Tá bom, deixa eu te contar uma história. Era uma vez um país que tem na sua Constituição a liberdade religiosa garantida, mais especificamente nos artigos 13 e 19. Lá fica claro que ninguém pode sofrer nenhuma discriminação religiosa. Porém, na prática, os líderes religiosos são extorquidos, assediados e até assassinados por alguns grupos armados. No geral, quem tenta seguir Jesus lá pode ser ameaçado, preso, sofrer abuso físico e até perder serviços básicos como água e eletricidade. Além disso, no geral, os cristãos também podem ser acusados de discurso de ódio e intolerância. Gênesis, esse país existe de verdade? Sim, estou falando da Colômbia, nosso vizinho. Tudo isso que eu disse e muito mais está no site da organização Portas Abertas. Eu vou deixar o link na descrição. Veja você mesmo, após o vídeo, os detalhes dessa perseguição. E se você está pensando que nós temos alguma maneira de alterar essa realidade de perseguição no mundo, fique tranquilo que não temos. Infelizmente, a tendência das perseguições é só aumentar. As justificativas e formas serão variadas daqui para frente. Pode ter certeza que tudo está sendo bem planejado
para você e eu sermos os vilões da sociedade. Mas, ainda assim, nós podemos fazer duas coisas nesse momento. A primeira é orar por nossos irmãos que estão sendo perseguidos ao redor do mundo, pedindo a Deus que os sustentem nesse momento de perseguição. A segunda é continuar pregando o Evangelho e o nome de Jesus para o maior número possível de pessoas. E como esse canal tem esse objetivo, uma das formas de você fazer isso é curtindo esse vídeo, se inscrevendo em nosso canal e compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Jesus, o início e o fim.